Olá, meu povo, juntos outra vez, Paulinho, vocês e eu, para esta meditação que será a penúltima. Faremos uma na próxima semana e no dia 18 de abril, dia até de quando Allan Kardec levou à baila o livro dos Espíritos, 18 de abril. Uma data bonita, simbólica, para retornarmos às nossas atividades na Associação Atlética, visto que está liberado já as pessoas andarem sem máscara em locais públicos, em locais abertos. Porém, no dia da meditação, pedirei aos que forem, gostaria da presença de vocês, que é o retorno das nossas atividades, depois de 2 anos e 1 mês, em que estamos separados. As cadeiras na associação vão ser arrumadas de tal modo que estejamos separados, mas juntos, com o mesmo objetivo. Vamos então agora orar. Orar esta conexão com o divino, com nosso guia, nossos mentores, e pedir que aquiete a nossa mente, vamos serenar nosso espírito e dizer, Pai, que estás em toda parte. Seja conosco nesta noite e no decorrer da semana, nos inspirando boas ações, atitudes, bons pensamentos e boas palavras. Que possamos sempre lembrar da sua lição memorável em que fala da importância do perdão, para que nosso coração fique aquietado, sem as marcas, sem as cicatrizes do ressentimento e das dores que alguma atitude de alguém tenha provocado em nós. Sempre lembramos também de lhe pedir o seu olhar atento pelos que sofrem, pelos que estão padecendo. Estejam eles em suas casas, nos hospitais, nos cárceres, nas vielas. Onde a dor estiver, leva, Pai, teu aconchego, tua confiança e a tua amorosidade. Que assim seja. A rua está toda hora passando movimento de carros, porque está tendo um show no Otton e está sendo um sacrifício para Paulinho tentar organizar isso sem os barulhos, sem música. Fiquemos atentos então para o que vamos falar hoje para a nossa meditação. Dei o título de Desencarne de Allan Kardec, que aconteceu dia 31 de março de 1869. Aos 64 anos, ele se foi, faria ainda 65, no dia 3 de outubro. O nome dele, como vocês já devem ter ouvido falar, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era francês e foi um grande professor, um educador, tinha formação em ciência das letras e em pedagogia, falava inglês, francês, óbvio, pois ele nasceu em Lyon, na França, alemão, italiano e espanhol. Era um erudito, um homem de uma formação intelectual impressionante. Ele substituía o grande educador que fez uma reforma extraordinária no ensino da educação, Pestalozzi. E ele depois tornou-se espírita. Mas por que registrei o dia da morte dele? E para que comentar? Pelo seguinte, nós aprendemos que a doutrina espírita fala
que as mortes consideradas violentas, não só os desastres de carro, de avião, os suicídios, as pessoas que morrem eletrocutadas, como há pouco tempo desencarnou 4 jovens dessa forma, como também os infartos e os AVCs. Todo esse gênero de morte é considerado morte violenta, porque no mesmo minuto que estamos aqui, com planejamentos, trabalhando, vivendo, no momento seguinte, a morte nos leva. E isso causa um estado de perturbação e de inquietação tremendo. Por isso que é recomendado, quando soubermos de alguém que desencarnou por morte violenta, que a gente ore muito para que aquela pessoa, paulatinamente, vá aceitando a outra dimensão. No caso de Allan Kardec, ele teve esse gênero de morte violenta. Ele acordou, ainda estava de roda de Chambord, quando sentiu uma dor no peito, deu um grito, tentou se sustentar no móvel que estava se dirigindo à sala e caiu já morto. A empregada ouviu seu grito, desceu no primeiro andar onde funciona uma livraria espírita e começaram as pessoas a chegarem, mas recurso para lhe trazer de volta à vida não tinha mais nenhuma, porque ele tombou morto. Mas Allan Kardec, que conhecia a doutrina, que já tinha feito o Pentateuco, que são os 5 livros, que ele, através das informações dos espíritos, ele compilou. Ele escreveu através dos espíritos, foram os espíritos que informaram a ele, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Estava ele programando fazer um 6º livro, que não chegou, porque a morte o levou, que hoje está aí como título de obras póstumas. Mas aí vocês me perguntam, por que ele, com tanto conhecimento da vida futura e com tanta ciência? E o que é mais importante, com vários avisos que a espiritualidade deu a ele de que o desencarne estava próximo. E como foram esses avisos? O seu médico já desencarnado, ele o recebeu uma vez e o médico dizia: cuide da sua saúde, seu coração está fragilizado. O seu médico terreno também lhe disse: olha, não estou gostando do seu coração, você precisa cuidar para não ser surpreendido com a morte súbita. Alguns espíritos, enquanto ele estava promovendo estes livros da codificação, os 5, lhe apareciam e diziam: reduza seu ritmo de trabalho. Você precisa cuidar da sua saúde. Durma mais, porque ele ficava até altas madrugadas. Naquela época não tinha internet, os recursos eram terríveis. Ele mandava para vários médiuns em vários países da Europa, dos Estados Unidos, as questões por carta, como, por exemplo, quem é Deus? Como, por exemplo, o que acontece quando nós desencarnamos? Enfim, o livro dos Espíritos tem 1061 questões. Inicialmente 500 e pouca, depois ele foi mais perguntando, e ele só dava como uma certeza dessas respostas que os médiuns traziam da espiritualidade, quando esta resposta correspondia a um consenso generalizado.
Se todas as respostas, por exemplo, à primeira pergunta, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como vários e vários respondiam dessa forma, ele entendeu como a verdade, porque através deste consenso generalizado. Pois bem, ele recebeu vários avisos e nós aqui recebemos tantos avisos. Voltando a ele, para que ele compilasse tudo isso, ele varava as madrugadas. E ele era ansioso, como a maioria de nós somos, para acabar logo. Ele dizia, não, é só mais meia horinha, ele respondia, tal. O resultado foi que eu diria que a morte não o surpreendeu, porque veja, 2 dias antes, do dia 31 de março, ele chegou para a sua mulher, Émile Bodin, uma mulher mais velha do que ele, 9 anos, também muito estudiosa, uma grande companheira. Eles não tiveram filhos, ele já casou mais velho, adotaram uma menininha que desencarnou muito cedo, aos 6 anos. Ele sofreu muito, mas se fala muito pouco nesta criança. Muito bem, ele chamou Amélie Bodin, eu disse Émile, foi a Amélie Bodin, disse a ela, olha, dia 1º de abril está marcado para eu inaugurar a livraria espírita, porque essa aqui de baixo é mais privativa. Nós vamos inaugurar outra na rua, não me lembro mais agora, não sei se foi a Rua de Santana. E caso eu desencarne e não possa ir para a inauguração, você vai, mesmo que tenha 1 dia ou 2 do meu desencarne. Eu quero a sua presença. Então, ele teve a consciência de que iria desencarnar. Provavelmente não quis dizer a ela, porque isso foi dia 29, dia 31, ele desencarnou. E ela, efetivamente, com toda dor, ela foi para a inauguração. O enterro se realizou no dia 3, com mais de 2.000 pessoas. E veja, não tinha rede social para que você avisasse a um e a outro que ele tinha desencarnado. Quando o caixão passava na rua, as portas das lojas, das casas eram cerradas no respeito a este homem que nos deixou esta doutrina, que muitos chamam, e está lá na codificação, que é uma doutrina consoladora. Eu prefiro primeiro entender que ela é uma doutrina esclarecedora. E à medida que ela nos esclarece, ela nos conforta, ela nos consola. Porque ali, principalmente no Livro dos Espíritos, vocês, se puderem reler, tem todas as explicações que ele pôde imaginar para entender a dimensão material e a dimensão imaterial. Entender como que há esta comunicação do mundo transfísico como físico. Então, este homem extraordinário, ele foi fantástico. Até hoje as pessoas vão no cemitério Père Lachaise, onde ele está enterrado na França. E onde Léon Denis, um amigo dele, estudioso, com livros maravilhosos publicados. Léon Denis cunhou esta frase que está lá na sepultura de Allan Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Mas é preciso, apesar de sabermos disso, que
esta vida da agora. Como disse a semana passada, nós viemos com fluido vital, com energia suficiente para desempenhar nossas missões, cuidar da nossa prova, da nossa expiação e seguir a vida de uma forma harmoniosa na medida do possível e feliz. Por isso, vamos ficar atentos aos avisos que nós recebemos. Quantas pessoas que são diabéticas, hoje, já têm a certeza que o açúcar é um mal, é um veneno para a doença. Quantas pessoas hoje têm a certeza, naquela época não se tinha nada disso, a certeza de que a hipertensão deve ser reduzida se consumindo menos sal. E tantos avisos que recebemos. Podemos não ficar atentos para eles. Sandra, minha irmã, me diz sempre, às vezes eu com ela, às vezes sempre estou com ela, você atravessa a rua e não olha para os lados. É uma verdade. Eu tenho que ter esse cuidado, porque se eu desencarnar por um desastre de carro, estava no meu processamento, no meu planejamento? Claro que não. Foi a minha imprudência que viria a promover isso, mas não vai mais se promover, porque eu vou ter cuidado. Um dia correndo na chuva, estava Rita e Moura aqui comigo, me trouxeram de uma festa, de uma velhinha. Eu correndo, escorreguei ali no ladrilho, caí, cortei 27 pontos no couro cabeludo. Poderia ter desencarnado aí, quanta gente desencarna. Então, é preciso perceber esses avisos. Desse dia em diante, um cuidado danado quando está chovendo. Então a gente precisa aprender as lições da vida. Não é porque não queira morrer, nem precise de morrer. Precisa e vamos morrer, sim. Mas será que Kardec precisaria morrer naquele dia? Ou foi ele que provocou a morte além da conta, antes da conta? Mas como ele era um espírito de alta elevação, ele foi recebido no plano fantástico que nos conta e logo em seguida ele pôde se comunicar com alguém da sua área, dali do trabalho, e dizer que estava bem. E depois não se tem mais notícia de que ele tivesse trazido comunicações. Então veja que esta é uma lição, ou lições, para que a gente aprenda a conviver melhor com a vida, com o outro, sempre lembrando que fazer o bem nos torna pessoas melhores. Finalizando, lembro que uma das lives que fiz sobre a felicidade e que um estudo numa universidade que durou 80 anos, as pessoas desencarnaram, outros ainda estavam vivos, concluiu-se que se é feliz, não porque tem o celular da moda, porque tem a casa com piscina, porque tem o dinheiro fácil. Se é feliz, a conclusão é quando se faz o bem, que traz uma sensação de bem-estar, de conexão com o divino. Que possamos, agora um avião, Paulo, que possamos, nós estamos terminando, que ele leve em paz quem ali estiver. Que possamos, então, ter uma semana alegre, divertida, feliz, mas se assim não for, estejamos preparados para enfrentar os reveses com sabedoria, com a certeza de que nós somos imortais, seres eternos. Namastê. Que Deus nos ampare, proteja e guarde.